Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, especial Eleições 2022. Hoje vamos conversar com a candidata a presidente da República pelo Partido Comunista Brasileiro, Sofia Padua Manzano, ou Sofia Manzano, que atendeu o nosso convite, vai bater um papo junto com a gente. Quem vai participar desse debate também é o radialista Jones Leiber. Estamos transmitindo também pela Rádio 98 FM, transmitindo no nosso canal no Facebook e também no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Lembramos que esse programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Antes de cumprimentar você, Jones, cumprimento a candidata a presidente da República, Sofia Manzano. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu quero também cumprimentá-los. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos os seus espectadores. Jones, seja bem-vindo. Com a palavra para começarmos esse bate-papo, essa sabatina com a candidata a presidente da República. Obrigado, Marconi. Obrigado, Sofia, por aceitar o nosso convite. A minha primeira pergunta, na verdade, é uma dúvida que acho que vem gerando há algum tempo. Nós vivemos numa sociedade que é essencialmente capitalista, onde o comunismo já existe um certo tabu, né? Estruturalmente e culturalmente é uma sociedade capitalista. Será que a implantação do comunismo hoje ainda não é uma utopia? Bom, mais uma vez, boa tarde, Jones. De fato, né, o comunismo, ele tem sofrido muita difamação ao longo da história do capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele gera uma série de problemas, não só para a humanidade, mas para o próprio planeta, como nós temos verificado hoje em dia, né? A superexploração da população que está empobrecendo cada vez mais, enquanto um grupo pequeno de pessoas fica cada vez mais rico, fomes, pandemias, guerras, intolerância de todos os tipos, a degradação ambiental, que é gravíssima hoje em dia. Então, a proposta do comunismo, ela é, de fato, uma proposta mais generosa para a nossa sociedade, só que ela se apresenta nesse momento, não só nesse momento, mas historicamente, como uma proposta que vai desagradar aqueles que estão ganhando muito dinheiro com o capitalismo, né? E aí vem todo o trabalho de difamação do comunismo, né? Você me pergunta se o comunismo não é uma utopia. De certa forma é uma utopia, mas eu digo também que o comunismo é uma necessidade. Porque se nós quisermos produzir uma sociedade, viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, que não tenha violência, que não tenha intolerância e que possa fazer com que todos nós, seres humanos, tenhamos uma relação melhor com a natureza e o meio ambiente, nós temos que pensar numa sociedade que substitua o capitalismo, porque o capitalismo, de fato, tem se apresentado como um sistema que gera todas essas mazelas, né, que nós estamos vivendo hoje. Você traz no seu plano de governo uma proposta de uma constituinte de novo tipo. Gostaria que explicasse melhor que constituinte é essa. Como é que seria essa constituinte de novo tipo? Veja só. A Constituição de 1988, ela trouxe muitos avanços, né, para a população brasileira, só que logo em seguida ela já foi sofrendo diversas emendas constitucionais que foram dissolvendo aqueles avanços, né? Nos últimos anos, então, nós vimos várias PECs, né, que transformaram a nossa Constituição em algo que ela, de fato, nem é mais parecida, né? Toda a PEC, por exemplo, do teto de gastos, né, que impede o Estado de usar os recursos públicos que são arrecadados através de impostos para melhorar
a saúde, a educação, a assistência social, a previdência. É uma verdadeira forma, né, de fazer com que os ricos e poderosos se apropriem do dinheiro público e o dinheiro público não vai para o conjunto da população. Então, quando nós falamos numa constituinte de novo tipo, nós queremos, em primeiro lugar, resgatar todos aqueles elementos que promoviam maior igualdade social na nossa Constituição, revogando todas as medidas que foram tomadas ao longo do tempo, como as reformas da Previdência. Hoje eu tenho recebido muita denúncia de eleitoras e eleitores dizendo o seguinte: olha, eu já trabalhei 30, 35 anos com carteira assinada e agora com essa reforma da Previdência eu não posso ainda me aposentar, né? E os jovens hoje em dia, estes então, quase que nunca poderão se aposentar. Além disso, né, o nosso programa, ele prevê, né, nessa nova Constituinte, formas de participação política da população que vá além apenas da eleição. Hoje, nós estamos agora num processo eleitoral, então muita gente está atenta, né, às questões políticas, o que é muito importante. Mas as pessoas deveriam participar da política o tempo todo, não só no momento eleitoral. Para isso, nós temos uma proposta, né, da construção dos comitês pelo poder popular, de forma que a população possa se organizar e decidir a todo momento como ela quer que esta sociedade seja governada, né? Como que ela possa opinar muito mais nas decisões políticas do que ela vem fazendo atualmente, que é apenas no momento eleitoral. Então, é uma constituinte que visa democratizar ainda mais a participação da sociedade na política brasileira e, ao mesmo tempo, retomar aquilo que foi deturpado da nossa Constituição com as diversas emendas constitucionais que foram efetuadas nos últimos anos. Candidato, eu vi no seu plano de governo e no seu currículo eleitoral que a senhora é economista. Eu queria saber como implantar um sistema econômico a partir de 2023, supondo que a senhora seja eleita, né, política de geração de emprego, cobrança de impostos, taxação ou não dos mais ricos, como que funcionaria? Bom, em primeiro lugar, a nossa grande preocupação em todas as áreas é com a classe trabalhadora. Então, todo o nosso programa tem como eixo principal os interesses da classe trabalhadora, quer dizer, de todos nós que efetivamente produzimos a riqueza no nosso país. A classe empresarial, ela, na verdade, se apropria, ela fica com a riqueza produzida, ela já tem expandido muito a riqueza que ela acumula, né, e tem provocado todas as desigualdades que nós temos visto. Então, a primeira proposta que nós vamos implementar é a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, de forma que, principalmente a juventude, né, que hoje está com muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, possa conseguir vagas de trabalho com 6 horas diária e, ao mesmo tempo, possa continuar os seus estudos, possa continuar as suas atividades ao longo do dia. Hoje nós temos, eu como professora, tenho vários estudantes que estão abandonando a escola, porque quando encontram um trabalho, é um trabalho de 8, 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo. E aí eles não conseguem continuar estudando. Então, a nossa proposta vai implementar uma redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Muita gente fala, mas isso vai deixar de gerar emprego. Muito pelo contrário. Reduzindo a jornada de trabalho, principalmente nas grandes empresas, nós aumentaremos imediatamente 50% as vagas no trabalho formal, gerando muito mais vagas de emprego formal, de forma que a juventude possa, sim, ter um trabalho digno. Além disso, fazer uma reforma tributária.
Hoje, no nosso país, quem paga a maior parte dos tributos somos também nós, a classe trabalhadora. Trabalhadores formais ou não, todas as vezes que a gente compra um alimento, compra um produto de limpeza, nós estamos pagando os tributos, que vão constituir a carga tributária do Estado. Enquanto isso, os sócios das grandes empresas, os acionistas das grandes empresas, não pagam tributo algum sobre os lucros que eles recebem destas grandes empresas. Então, nós vamos instituir uma tributação sobre a renda e a propriedade, ou seja, vamos tributar o lucro, os superlucros, né, dos sócios, dos empresários. Vamos tributar as rendas acima de R$300 mil por mês com uma alíquota de 45% e vamos isentar de tributos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que recebem até R$6.300. Além disso, reduzir os impostos que incidem sobre os pequenos proprietários, sobre os pequenos comerciantes, sobre o conjunto dos comerciantes que hoje pagam muitos tributos, geram muitos empregos e têm muita dificuldade de sobreviver neste capitalismo brasileiro, porque os grandes que não pagam os tributos podem sim vender mais barato do que os pequenos. Candidata, na sua fala, deixou bem claro que a iniciativa privada ela é extremamente eficiente, tem muito lucro. O seu plano de governo fala muito em estatização. Como colocar na mão de um ente que é historicamente ineficiente, que é o Estado, na gestão do negócio, e tirar daquele que é eficiente? Qual é a lógica disso? Veja bem, na minha fala eu não disse que a iniciativa privada é eficiente, eu disse que ela lucra. Né? É muito diferente, né? Por exemplo, você pode ter uma iniciativa privada que vende a preços absurdamente caros os seus produtos e com isso tem um super lucro. Você pode ter, por outro lado, uma iniciativa privada que não paga os direitos dos trabalhadores, precariza as condições de trabalho, né, do conjunto da população e por isso ela tem um super lucro. E isso não quer dizer eficiência, né? Lucro e eficiência são coisas diferentes. Hoje nós temos, vou dar um exemplo, né? O SUS, hoje, os recursos do SUS, grande parte deles, eles são transferidos para OSs, OCIPs, que são organizações privadas que agem no interior dos equipamentos públicos. Estas organizações privadas são absolutamente ineficientes e desviam recursos públicos, quer dizer, recursos que deveriam ser utilizados para a contratação de servidores públicos concursados e, na verdade, esses recursos são repassados para a iniciativa privada que desvia esses recursos. Por outro lado, né, hoje mesmo nós tivemos em todo o Brasil grandes manifestações dos profissionais, né, da enfermagem que querem que o piso salarial, que foi um resultado de uma luta muito grande, um piso de R$ 4.750 para aqueles e aquelas que salvaram as nossas vidas durante a pandemia, e hoje os donos de hospitais, clínicas, que têm um lucro gigantesco, porque pagam salários baixíssimos aos seus empregados, não querem atender essa lei que foi aprovada e pressionaram o Supremo Tribunal Federal para conceder uma liminar interrompendo a aplicação do piso da enfermagem. Então, o que nós vemos historicamente no Brasil é que a iniciativa privada ela é ineficiente, ela depende do Estado, porque ela pega os recursos públicos para sobreviver. A gente pode pegar exemplos aí mesmo de Minas Gerais, da região de Diamantina, da região da extração de minérios, né? A Vale, por exemplo, ela tem dado lucros exorbitantes nos últimos anos, à custa, inclusive, de vidas humanas,
porque a Vale hoje ela é tão ineficiente para o conjunto da população, ela só é eficiente para os acionistas, porque ela dá lucro. Mas ela é tão ineficiente para o conjunto da população que ela expõe essa população ao risco de morte iminente com o problema ambiental que ela causa e já causou na região onde ela está promovendo uma degradação ambiental muito grande. Então, não é verdade que a iniciativa privada seja eficiente por si só. E, por outro lado, o setor público, ele pode ser eficiente. Se ele é ineficiente, é porque ele está sendo propositadamente desmontado, né? Ele está sendo sucateado para poder privatizar. Como é que a gente pode dizer que o setor público é ineficiente se hoje as melhores universidades do país são as universidades públicas? Os maiores pesquisadores da ciência e tecnologia no país trabalham em institutos de pesquisa pública. As grandes invenções, por exemplo, para o próprio agronegócio, vêm da Embrapa, que é uma empresa pública. Então, a ideia de que o que é público é ineficiente, ela é uma ideia enganosa no sentido de que ela serve apenas para promover a transferência de recursos para a iniciativa privada, e esta sim é que tem degradado tanto as condições de vida quanto as condições ambientais no nosso planeta. Candidata, a senhora tocou num assunto que acho que é bastante interessante e relevante nos últimos dias, que é o piso salarial da enfermagem. Acho que é unanimidade, ninguém em sã consciência desvalorizaria o valor que o setor de enfermagem, médico, enfim, teve e tem no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, nós temos duas instituições que são, apesar de privadas, são filantrópicas e que, de certa forma, foram pegas de surpresas, creio que como muitas outras, com esse piso nesse momento. É inegável, né, a valorização do profissional, mas não faltou ali, da nossa Câmara, por exemplo, maneiras de subsidiar essas instituições, por exemplo? Então, eu acho o seguinte, as Santa Casas, eu vou pegar um exemplo, né? As Santa Casas são entidades filantrópicas que, de tempos em tempos, precisam de ajuda do Estado para não fechar as portas, como eles sempre falam. No nosso governo, nós vamos estatizar as Santa Casas, porque já que é o Estado que transfere o dinheiro para as Santa Casas, já que é o Estado que tem que salvar as Santa Casas de tempos em tempos, né, para que elas não fechem as portas, então nós vamos encampar as Santa Casas dentro do Sistema Único Público e Estatal, né, porque aí a gente resolve o problema, já que é o dinheiro público que é empregado nessas entidades filantrópicas, por que elas têm que continuar fazendo parte da administração privada, inclusive fazendo parte da administração privada, elas estão fora da lei da transparência. Então a gente não sabe, por exemplo, como é que são feitas as compras, porque elas não passam por processos licitatórios. A gente não sabe como é que é feito, por exemplo, o pagamento dos gestores que podem estar ganhando salários milionários. E aí vai todo o desvio dos recursos públicos que nós falamos no início com relação à saúde. Agora, o impacto, a Câmara Federal e os próprios trabalhadores da saúde, eles fizeram o cálculo, sim, do impacto que o piso salarial da enfermagem causa no setor público e no setor privado. No setor privado, causa um impacto de 3%, ou seja, é absolutamente possível o setor privado implementar imediatamente o piso salarial da enfermagem. Eles estão fazendo todo esse conjunto de pressão porque eles não querem ceder nem 3% do seu lucro que obtiveram nos últimos anos para remunerar bem todas e todos aqueles que salvam as nossas vidas. E no setor público, o impacto é de 2,5%. Então, também é um impacto muito baixo, né? Se considerar que o governo Bolsonaro reduziu em mais de 3 bilhões, né, os recursos da saúde nesse ano,
nós vemos que com um pouquinho de boa vontade já se podia ter implementado este piso há bastante tempo. Mas eu vou mais além, né? Os profissionais da enfermagem, eles também exigem e vão lutar por isso e terão todo o meu apoio a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial. Nós, que somos pessoas que utilizamos o sistema público de saúde, nós queremos profissionais competentes, bem pagos e descansados, né, com uma jornada digna de trabalho. Portanto, a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores da saúde é fundamental. Além, evidentemente, no nosso programa, especialmente para a área da saúde e da educação, nós vamos implementar um programa de concursos públicos com dedicação exclusiva. O que é que significa isso? Eu, como professora, eu já trabalho com dedicação exclusiva. Quer dizer, eu sou concursada, eu me dedico à minha atividade e eu não posso trabalhar fora daquela atividade. Por quê? Hoje, nós temos, principalmente no setor dos médicos, muitos deles que são concursados no SUS, em diversos, pode ser municipal, estadual ou federal, e ao mesmo tempo exercem atividades no setor privado. E aí sim, nós temos um problema de incompatibilidade no atendimento à saúde. Então, para nós, no nosso programa, os médicos, os profissionais de enfermagem, os profissionais da saúde, da educação, da assistência social, serão concursados com salários dignos e compatíveis, mas terão que ter dedicação exclusiva à atividade que eles exercerão no setor da saúde, no setor da educação público e estatal. Candidata, muito se fala nos bastidores da política que muitas candidaturas estão aí para se beneficiar do fundão eleitoral. Muitos candidatos a governos de estados, a presidente, um fundão que foi muito debatido e questionado, né, por parte da sociedade. O PCB se coloca como um partido de esquerda, mas uma candidatura, estrategicamente falando, de acordo com as pesquisas e uma possível polarização na política no Brasil, mostra que a candidatura do PCB à presidência acaba beneficiando justamente a direita, porque ajudaria a levar para o segundo turno. O PCB fez uso do fundão. Quanto o PCB está se beneficiando do fundo eleitoral? Até agora, com nenhum centavo. O PCB é o único partido que até agora não teve a liberação do fundo eleitoral. Nós esperamos que seja liberado, não é? Nós temos, isso é público, qualquer pessoa pode pesquisar. Eu tenho a mesma intenção de voto que a Soraya Tronic, só que a Soraya Tronic, o partido dela, tem direito a cerca de 600 e poucos bilhões. Desculpa, 700 e pouco, quase 700 milhões de reais, milhões, quase 1 bilhão. Enquanto o nosso partido terá, se eles liberarem o dinheiro, porque até agora não liberaram nenhum centavo, 3 milhões, né? Então, há uma desigualdade muito grande. Fora que o nosso partido não recebe o fundo partidário, né? Muita gente, os outros partidos todos recebem o fundo partidário, o nosso partido não recebe o fundo partidário. Com relação a essa questão, né, de beneficiar a direita ou beneficiar a esquerda, nós temos uma eleição em 2 turnos, né? Em 2 turnos, por quê? Porque nós acreditamos que os trabalhadores, a população em geral, ela tem direito de conhecer as várias ideias que os vários partidos têm para o nosso país, né? Então, o meu partido tem um conjunto de propostas para o país. Os outros partidos têm propostas diferentes. E neste primeiro turno, o ideal, né, seria que nós debatêssemos livremente na televisão, com o mesmo espaço, com o mesmo recurso, né? Mas isso não acontece. Por exemplo, eu fui excluída dos debates, nós não temos tempo de televisão e até agora nós não temos nenhum centavo do fundo eleitoral. Enquanto isso, outros partidos que também têm a mesma intenção de voto que eu tenho,
como, volto a dizer, União Brasil, né, que é o partido que vai receber a maior parcela do fundo eleitoral, tem espaço na televisão, participa dos debates e recebe os quase 700 milhões, né, do fundo eleitoral. Então, nós achamos que há no Brasil, na verdade, um sistema muito antidemocrático com relação às propostas daqueles que defendem os interesses da maioria da população, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Não há interesse, né, que a nossa candidatura chegue a mais gente, fale com mais gente, enquanto os que sempre representam a chamada classe política, né, que são senadores, que já são políticos eternos, né, de famílias de políticos, continuam tendo o maior espaço na mídia, continuam tendo a maior parte dos recursos, né, e isso é um processo muito antidemocrático. Finalzinho dessa nossa entrevista, mas para nós é uma honra poder oferecer a todos os candidatos na Rádio 98 e na TV Vale o mesmo espaço que está sendo oferecido para a senhora, por exemplo, estão sendo ofertados para os outros candidatos em igualdade de condições. A gente já está nesse finalzinho de... Sim, eu quero inclusive agradecer muito. Eu ia falar isso, desculpe interrompê-la, que a gente já está no minutinho final, deixar esse minutinho final para os seus agradecimentos e para a sua mensagem para quem nos ouve e para quem nos assiste. Muito bem, para quem nos ouve, né, pode me seguir nas redes sociais, @SofiaManzanoPCB. Vote para presidente Sofia Manzano 21. Em Minas Gerais temos também Renata Regina 21 para governadora. Agradecer o espaço, eu sei que as rádios, né, as TVs locais, elas têm feito um trabalho muito bom de democraticamente convidar todas e todos os candidatos, né, para virem debater com a população, o que é muito bom e só ajuda a nossa democracia. Então, mais uma vez, obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, @SofiaManzanoPCB. Obrigado, Sofia. Obrigado, Jones. Estamos encerrando mais um Painel Livre, especial Eleições 2022. Amanhã estaremos de volta com mais um novo programa. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.